Olá, hoje é uma resposta que eu tenho para uma inscrita que está com um trabalho mais ou menos assim. Meu desenho é simbólico. Ela tem uma peça de roupa, uma blusa, um blusão, com geométricos formando uma espécie de escadinha. E ela quer saber como fazer, como começar o trabalho, como desenvolver esse projeto. Eram em 5 ou 6 cores. Aqui, cada um dessas escadinhas seria uma cor. Então, sempre que começa um trabalho assim, começa pela parte que vai diminuindo, que vai inclinando, para ter a outra cor onde colocar. Então, eu vou começar pelo lado de cá. Deixo pontos em suspenso. Vamos calcular mais ou menos a metade. Deixo pontos em suspenso, o carro também vai para suspenso. Essa é uma forma de fazer apenas na máquina. Faço sempre a mesma quantia de carreiras para os degraus saírem todos eles perfeitos. Digamos, eu vou fazer 10 carreiras em cada degrau. Fiz 10 carreiras, trago pontos para cima para fazer a base do outro degrau. E essa quantia de pontos que é trazida também é sempre a mesma, para que ele tenha uma proporção de uma cor para outra. Elevei 5 agulhas. Suponhamos que cada trabalho você vai calcular a quantia de agulhas que queira elevar. Mais 10 carreiras, outras 5 agulhas. E assim eu vou fazendo até o final. Terminei a primeira cor. Agora vamos para a segunda. Na segunda cor, eu tenho que ter a base do degrau para que ele comece. Pode ser qualquer quantia. Aqui eu vou baixar, digamos, 10 agulhas. Coloco o fio nessa junção e levo no carro. Para que ele pare ali, vamos pôr um peso. O fio passando por cima das agulhas. Levo o carro para a esquerda. Eu prefiro usar o remalhador, mas pode ser também o transportador de um. No primeiro degrau que foi feito, na cor anterior, eu vou achar nozinho. Qual é o nozinho? Entre uma carreira e outra, quando o carro tecia, formou um nozinho. É esse nozinho que eu vou apanhar para costurar, porque esse trabalho precisa ser já costurado os degraus. E esse fio, para ele não aparecer, eu trago um pouquinho para cima as agulhas e vou enlaçar uma vez por cima, uma vez por baixo, uma vez por cima, uma vez por baixo. Assim ele vai ficar preso e eu consigo cortar depois no final. Faço 2 carreiras. E sempre que eu estou no lado contrário dos pontos que foram feitos o primeiro degrau, eu apanho o nozinho.
Eu estava fazendo os degraus a cada 10 carreiras. Então, antes de eu terminar, aqui eu já terminei o nozinho. Antes de eu terminar, confiro quantas carreiras eu tenho. Essa é a 9ª carreira. Venho para a direita. E agora ergo para eu ficar com a mesma quantia de pontos que foram erguidos no degrau anterior. Ergo aqui também. 5. Vou para a esquerda e baixo esses 5 daqui. Apanho o nozinho. Confiro as carreiras. Elevo e baixo. Cheguei no último degrau, começo com outra cor. Baixo a quantia de pontos que quiser. Aqui vamos fazer uma mais larga. Coloco o fio aqui, um peso para segurar, e vou com o fio para o carro. Estando na esquerda, que é o lado contrário dessa inclinação do degrau, começo apanhando novamente os nozinhos. Estando no lado contrário, apanho o nozinho. Deu as 10 carreiras, ergo os 5 pontos e baixo aqui os 5 correspondentes ao lado contrário. E vou andando fazendo os degraus da mesma forma que foi feito a cor anterior. Baixando, apanhando os nozinhos e elevando a cada quantia de carreiras que foi determinada.
e vou fazendo na largura e na altura que foi determinada. Podem ser 2 cores, 3 cores, 4, a quantia de cores que quiser, desde que siga sempre a altura igual e a quantia de pontos que são baixados para o degrau igual, não a largura da lista, dessa lista em transversal, mas a quantia de pontos aqui para ele ficar uniforme e você ter uma certeza da posição dos degraus. Se um fica mais largo, outro mais estreito, você vai se confundindo quando for para baixar. Então, usa sempre uma mesma norma. Aqui foi feito uma inclinação apenas, sempre virando para um lado. Porém, o teu trabalho era com frente também feita da mesma forma. Então, ela precisa ter, primeiro sendo feita o lado direito, depois o lado esquerdo, para depois fazer a listinha que vai subindo para direita, a listinha que vai subindo para esquerda. Faz primeiro um lado e depois o outro. Essa parte, então, feita apenas na máquina. Porém, existe outra maneira de fazer usando a frontura em ponto malha inglesa, que é o que estava na foto que você me mandou. Eu comecei com a parte somente em máquina para ter a possibilidade também de ser feita dessa maneira. É um pouco mais simples do que a feita em frontura, então dá para escolher. A outra forma de fazer o efeito escadinha é usando máquina e frontura em ponto malha inglesa. Para malha inglesa existem 2 formas, com todos os pontos ou selecionado um por um. Eu prefiro esse selecionado aqui para fazer esse trabalho, que ele facilita a costura, achando o nozinho. Deixando então selecionado a alavanca de deslocamento mínimo no P, para que as agulhas fiquem bem distribuídas, uma bem longe da outra. Máquina e frontura, um sim, um não. Na máquina Eugene, o ponto malha inglesa, eu preciso do PR, o primeiro PR da esquerda levantado, e essa alavanca também na posição P, para que ela venha da esquerda para a direita e a carreira só trabalhe na máquina. Na frontura, fica a linha sobre a agulha. Quando vem da esquerda para a direita, ela tece. Quando vai para a esquerda, fica a linha por sobre a agulha. Essa é a malha inglesa normal. Agora, nós vamos precisar fazer também o efeito escadinha. Então, eu vou começar inclinando para a direita, que a escada venha para o lado direito. Ou seja, vou precisar deixar pontos em suspenso. Vou erguer 3 pontos no lado esquerdo, deixando a máquina no H e a frontura também, as 2 alças no H. Ou seja, pontos elevados a máquina não vai trabalhar, só vai trabalhar aqueles que estão em posição de trabalho normal, na posição B. Também vou precisar colocar o gancho e pesos pequenos, conforme a máquina vai pedindo para que trabalhe. Peso embaixo, cuidar para que ele não comece a balançar e sair o pente por essa abertura da máquina e da frontura. Tudo são detalhes que, no caso da malha inglesa, no caso de usar a frontura para fazer esse trabalho, são necessários. Então, a atenção aqui é ao máximo. A regulagem depende do tipo de lã que você está usando. Aqui eu estou com uma lã cristal, então eu vou para a regulagem 5. Mas isso é porque é essa malha, é essa lã que eu estou usando. Se você usa outra lã, vai fazer uma amostra primeiro para ver qual a regulagem adequada para fazer malha inglesa normal. Venho para a esquerda, ela não trabalhou aqueles pontos que estavam elevados.
Vou fazer 10 carreiras. Vamos contar aqui no contador para eu não me perder. Percebe que aqui eu fiz apenas 4 carreiras. Percebe que essa última agulha aqui da máquina já não está querendo trabalhar de acordo? Coloco o gancho, porque a máquina está pedindo esse gancho com um peso pequenininho. E esse gancho vai sair em toda a posição. Fiz 4 carreiras, vou fazer 10. E levo 3 agulhas, que são a base do degrau, sempre vou fazer com 3 agulhas, todas elas. Tanto para baixar depois, quanto para elevar, para não me perder. Troco de posição o gancho, ele vai entrar na última agulha aqui. E cuidar para esse tipo de efeito aqui não acontecer, olha. O pente está saindo na abertura da máquina. O carro pode acabar vindo aqui e engatar. Então, já uso um peso aqui embaixo, bem na extremidade, para segurar o pente mais para baixo. 10 carreiras, porque eu determinei assim, a altura do degrau vai ser 10 carreiras. Fiz 10 carreiras, elevo mais 3 na máquina e na frontura. Troco de posição o gancho com o pezinho. E essas agulhas que estão para o lado direito trabalhando também vão ganhar um gancho, porque ele está começando a ficar sem peso ali. Cheguei no final, ergo todas e vou começar com a outra cor. Malha inglesa precisa ser baixado os pontos com o transportador. Baixo primeiro a base do primeiro degrau. A segunda cor eu vou colocar cinza, e ela precisa entrar nessa posição. Com o auxílio do remalhador, abro um pouquinho a frontura e vou colocar o fio aqui. Para ele não escapar, uso um grampinho. Fecho a máquina e ajusto as agulhas para que todas elas estejam na posição certa. O fio vem por cima das agulhas, entra no carro. Levo o carro para a esquerda, abro a frontura somente um pouquinho num dos lados e vou começar a costurar. Da mesma forma que foi feito a parte somente na máquina, já costurando, vou costurar aqui. Para isso, eu preciso
do auxílio de um remalhador, pegar o nozinho que formou entre uma carreira e outra, o primeiro nozinho aqui embaixo. Acho o primeiro nozinho e coloco para a primeira agulha. Qual a primeira agulha? A da máquina ou da frontura? A primeira é a da frontura, então é para ela que vai ganhar o nozinho. Fecho o degrau, ajusto as agulhas. Faço 2 carreiras. Abro o degrau, acho o nozinho e coloco para a agulha. Fecho, acerto as agulhas, mais 2 carreiras. Toda vez que eu for achar o nozinho, preciso abrir a frontura. Fiz 10 carreiras. Desço os pontos do segundo degrau, a base dele. Como eu sempre elevei 3 agulhas, aqui também eu baixo 3 agulhas. 2 carreiras, abro a máquina e apanho o nozinho. O primeiro aqui embaixo. E coloco para a primeira agulha, que é a da frontura. Fecho, acerto as agulhas. Fiz 10 carreiras, baixo a base do próximo degrau. E agora também eu tenho uma quantia de pontos que eu quero para esse degrau aqui. Vou começar a elevar no lado esquerdo também. Só vai ser trabalhado aqui. Portanto, peso e gancho. O gancho também vai ser usado agora para essa lista. E ele entra na junção da frontura e da máquina na última agulha. Não posso engatar em nenhuma agulha esse gancho, a pontinha dele, para não me dar problema de quebrar uma agulha. E também não posso deixá-lo muito preso, porque ele me atrapalha na hora de achar o nozinho. Na esquerda, abro a máquina, acho o nozinho.
Fiz 10 carreiras, baixo, mais 3 pontos para o próximo degrau. Venho para a direita e elevo 3 pontos para ter a base do degrau seguinte. Mudo o gancho de posição. Terminei todos os degraus na segunda cor, começo nova cor, ou a primeira novamente. Pode ser feito esse trabalho também em 2 cores, que ficaria muito interessante. Mas aqui a ideia é com várias cores. Então, baixo, no lado contrário ao degrau que estava subindo, baixo com o transportador a base do degrau. Abro a máquina um pouquinho, pego o fio, fecho a máquina, vou com o fio por sobre as agulhas até o carro, engato no carro e começo a terceira cor. O processo é sempre o mesmo. Abro o degrau, fecho, ajusto as agulhas. Não dá para levar o carro sem ajustar as agulhas, porque uma pode estar mais para cima e mais para baixo e engatar e dar um problema no carro. 2 carreiras, abro novamente e assim por diante. Aqui também, se quisesse entrar com mais uma cor, era dar o espaço, a largura do degrau que você queira, a largura da lista, e começar a erguer novamente no lado esquerdo. Eu vou fazer apenas com 3 cores, mas dá para fazer com uma infinidade de cores. Sempre abrindo o degrau, apanhando para costurar o trabalho, já saindo da máquina, ele prontinho. Para esse tipo de blusa, o ideal também é manga reta, não fazer cava, fazer a cava reta, para evitar problemas de cálculo para fazer o arredondado, por exemplo, ou uma manga raglan. Então, cava reta seria a ideal. E aqui o trabalho feito na frontura em malha inglesa. Lembrando, esse tipo de malha inglesa, ele tem avesso e direito. O trabalho certo seria usar nesse lado aqui.
Dando o tempo de encolhimento, aqui ainda não deu, acabou de sair da máquina, dando o tempo de encolhimento, sacudindo ela bem, puxando para todos os lados, para conferir a medida. Eu fiz em 3 cores, poderiam ser em 4, em 5, a quantia que quiser, a largura também que quiser. Aqui com 3 pontos ficou muito bom, mais pontos ficaria um degrau mais largo. E aquela foto que foi mandada também tem uma lista mais estreita, uma lista mais larga, então dá para brincar bastante nesse sentido. Acontece somente a altura, fazer no máximo 10 carreiras para facilitar o apanhe e a costura, que é apanhando o nozinho. Assim já sai o trabalho pronto, costurado da máquina. Pergunta: se daria para fazer sem apanhar o nozinho? Até daria, só que teria a necessidade de costurar depois que sai da máquina, porque aqui ele fica um furinho, né? Entre uma carreira de cor cinza e a carreira de cor da próxima cor, fica um vazado. Isso não fica muito bom. E a costura nem sempre fica um acabamento perfeito, mas é uma opção também. Ok? Então, dá para escolher se faz em máquina apenas ou em frontura. Respondendo então à inscrita que estava com dúvida e dando ideias também para outros que queiram fazer um efeito escadinha em máquina e em frontura. Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!